Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Na live de hoje a gente vai fazer então um teste de risco de desbiose intestinal. Para que você faça aí uma autorreflexão também se você tem potencial risco de estar com um processo de desbiose intestinal. Como vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Olá, Simone, boa noite. Rejane. Essa semana eu postei, fiz aquele post sobre o teste da maçã e muita gente ficou apavorada, assustada. Thalita do céu, meu Deus, eu como maçã e abre um buraco no meu estômago, eu sinto tudo isso. E aí eu trouxe a reflexão que não é só comer a maçã e sentir fome, mas você também analisar se você tem também aqueles outros sintomas que estavam lá no post. Então, tinha candidíase, micose, queda de cabelo, falta de energia, de disposição. Então, são vários sinais e sintomas que a gente pode começar a apresentar por conta dessa desbiose. E aí, a gente tem dois tipos, assim, teoricamente, de desbiose. A gente tem a desbiose bacteriana, que pode levar a uma desbiose fúngica, que é o supercrescimento de fungos no intestino. Então, hoje, eu quero até que você pegue papel e caneta, só para você ir fazendo algumas anotações, porque a gente vai aplicar um teste. Esse teste, ele é validado, tá? Existem testes, esse é um do Instituto de Nutrição Funcional. E quanto mais respostas sim, você colocar ali, maior a chance de você, maior o risco de desbiose, tá? Então é lógico que eu fiz umas pequenas adaptações aqui para poder ficar mais didático para vocês, para que vocês consigam responder sim ou não, tá? E aí, quanto mais sim tiver, nas respostas, maior o risco de ter, tá? Então, o que significa risco de ter? Não significa que você necessariamente tenha, mas que o risco é bem grande. E aí, se você tem, além de ter os fatores de risco, ainda tem vários sintomas que eu vou citar mais no final ali da live, então possivelmente você tem, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui que eu fiz uns slides pra gente... Deixa eu só ver aqui, peraí que mudou esse Instagram. Achei. Ai, fazia até um tempinho que eu não fazia live aqui com vocês, né? Até o Instagram mudou aqui um pouco o layout, tô me encontrando aqui. Quem de vocês aqui se identificou lá com o teste da maçã? Depois me conta aqui nos comentários só pra eu entender. Enquanto isso, vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente falar, tá? Sobre esse assunto. Eu tento ser o mais sucinta possível, mas é que é uma informação tão valiosa, tão importante. E como eu comecei a falar mais com vocês, direcionar mais o conteúdo aqui do Instagram sobre intestino, eu acho que não teria como a gente não começar uma primeira live falando sobre desbiose, que é a base de tudo, tá? Que é a base de tudo. E aí você vai lá já entender o que é, essa tal de desbiose. Então, vamos lá. Acho que eu vou sempre ter que... Então, pessoal, o que significa a palavra desbiose, Desbiose significa um desequilíbrio. Então, desbiose intestinal é um desequilíbrio tanto na qualidade quanto na quantidade de bactérias e fungos que você tem no intestino. Então, todos nós temos trilhões de micro-organismos que vivem com a gente, tá? E onde a gente mais tem bactérias é no intestino, tá? Então, ali tem bactérias, fungos, protozoários, tem vários micro-organismos e a gente depende deles para viver, assim como eles também dependem da gente para viver ali. Quando eu tenho uma microbiota, o que é microbiota, Microbiota é o que a gente chama popularmente de flora intestinal, mas não é correto falar flora intestinal, O nome correto é microbiota. Então, quando eu tenho uma microbiota favorável, equilibrada, eu tenho saúde. Eu não tenho vários, não tenho todos esses sinais e sintomas que a gente vai falar aqui. Então, a gente sempre vai buscar, um equilíbrio dessa microbiota. Só que ela pode se desequilibrar por vários fatores. Então, várias coisas vão interferir na qualidade da nossa microbiota. A gente sempre falava muito sobre bactérias boas e bactérias ruins. E hoje a gente já não coloca mais dessa forma exatamente, tá?
Porque assim, a gente vai ter bactérias gram-positivas, gram-negativas, bactérias teoricamente boas e ruins, só que o que vale é o equilíbrio dessas bactérias boas e ruins, tá? Então a gente sempre vai ter um pouco dessas bactérias ruins, mas o que importa no final das contas é o equilíbrio entre elas. Então, tem aquelas bactérias, se a gente começa a proliferar mais bactérias de determinado filo, determinada quantidade, qualidade e tudo mais, elas começam então a desequilibrar, né, o funcionamento do nosso intestino, começam a acontecer várias coisas. E uma das coisas que mais acontece, que vem junto com esse processo de disbiose, é o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Acho que toda vez eu vou ter aqui. Que eu até trouxe aqui uma imagem para ilustrar e ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, toda vez que eu tenho um desequilíbrio na qualidade de bactérias e fungos no meu intestino, eu também começo a desenvolver um quadro de hiperpermeabilidade intestinal, que ele pode estar mais avançado ou menos avançado, dependendo dos sintomas que você tem. Então, olha ali esse desenho, ele representa as células do nosso intestino, tá? Então, as células do nosso intestino, elas têm esses pelinhos ali em cima, que é onde ocorre a absorção de vitaminas e minerais. Então, todos os nutrientes, não só vitaminas e minerais, mas glicose, aminoácidos, ácidos graxos, tudo que vem através da tua alimentação, que é digerido, quebrado e chega ali no intestino para ser absorvido e entregue para a tua circulação. O que tá em vermelhinho ali é o sangue, tá? Então, passou do intestino para dentro, caiu na tua circulação. Quando a gente tem um intestino íntegro e saudável, essas células intestinais, elas estão todas juntinhas. Então, se você olhar ali no início da imagem, né, tá vendo que tá escrito ali Teich Junction, né? Teich Junction significa junções entre as células. Então, quando eu tô com essas células juntinhas ali, eu não deixo passar coisas por aqui que não deveriam passar. Só que a disbiose, olha o que ela causa. Tá vendo que mais ali do lado as células estão mais separadas, né? Então, essa disbiose intestinal, ela começa a causar, então, esse aumento exagerado da permeabilidade do intestino. E aí eu começo a deixar passar para dentro do meu sangue coisas que não deveriam passar. Então, toxinas, os aditivos alimentares que a gente come através lá dos produtos ultraprocessados, agrotóxicos, pesticidas, contaminantes, né, que vêm através da alimentação. Então, assim, é muita coisa que passa por ali. Medicamentos, fragmentos de alimentos mal digeridos. Então, muitas pessoas que têm alteração no intestino, elas também começam a apresentar um problema de digestão. Ou às vezes, gente, porque o nosso corpo tá tudo ligado, né? Estômago, fígado, intestino, todos os órgãos estão conectados. Muitas vezes um problema de má digestão, tá? Então, eu digiro mal determinado alimento, chega fragmento de alimento mal digerido no meu intestino, as bactérias que estão ali começam a se alimentar daquilo ali, então eu começo a proliferar, eu dou alimento, porque o que seria o normal? Eu digerir completamente o alimento para que o alimento seja então absorvido na forma de nutriente. Só que quando eu não consigo digerir todo o alimento, por algum problema de má digestão, seja, né, de carne, de gorduras, de proteínas, carboidratos, enfim, eu dou restos de alimento ali para as bactérias fazerem a festa. E aqueles gases que vocês sentem nada mais são do que as bactérias se alimentando daqueles restos alimentares, né? Então elas começam a se alimentar daquilo e elas produzem os gases, né? Então ter um pouco de gases é normal, mas não excessivamente. Então quando é excesso não é bom, quando causa dor, desconforto, quando são muitos gases, isso mostra um sinal de disbiose. E aí, o que acontece? Esses fragmentos mal digeridos começam a entrar também para dentro do teu sangue. E aí você começa a ficar reativa aos alimentos. Então, veja só, né? Como as coisas vão se cruzando. As pessoas falam, nossa, parece que agora tudo que eu como me faz mal. Porque você possivelmente, né, esteja com uma disbiose que levou a essa alteração da permeabilidade do intestino e você começou a superabsorver coisas que você não deveria. As bactérias e fungos que vivem ali, né, entre as células ali para cima, elas também produzem substâncias. Então, tem bactérias que produzem substâncias favoráveis à saúde, tem outras bactérias que acabam produzindo mais substâncias inflamatórias. E se você vai absorvendo essas substâncias inflamatórias, caiu no teu sangue, foi para tua corrente sanguínea, se espalha para todo o seu corpo, né? E essas substâncias inflamatórias começam então a danificar a funcionalidade, né? Diminuir a funcionalidade, a prejudicar vários outros órgãos.
Então, se cai lá no cérebro, você pode começar a ter dor de cabeça, você pode desenvolver uma ansiedade, uma falha de memória, coisas nesse sentido, né? Uma queda de energia, de disposição. Isso pode afetar a pele, então por que dermatite, rinite, né, tem a ver com o intestino? Porque acontece por conta dessa hiperpermeabilidade do intestino, tá? Então, tô com o intestino permeável, outros órgãos passam a ser atingidos por conta desse aumento, né, de absorção de substâncias inflamatórias. Tá? Então, quando a gente tem muitas queixas extraintestinais, então além de eu ter sintomas, gases, distensão abdominal, má digestão e tudo mais, mas eu também tenho dermatite, acne, endometriose, tenho muita gordura no fígado, tô com processo de resistência à insulina, tô com ansiedade, depressão, né, asma, rinite, enfim, tudo isso, sintomas extraintestinais, a gente sempre vai olhar aqui e o foco possivelmente, né, esteja aqui no intestino. Então a gente tem que tratar essa desbiose, essa hiperpermeabilidade para conseguir resolver problemas que muitas vezes a gente nem associa que tem a ver com o intestino, tá? Então é bem importante que vocês entendam isso. O que é desbiose, que vem junto com o quadro de hiperpermeabilidade, e aí gerando todos esses sintomas aí que você acaba manifestando na tua saúde, no teu corpo. Aí agora, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar então a fazer o teste de risco de desbiose. E aí cada teste, ó, são 20, tá, gente? Então a gente tem que não acelerar, mas assim, são 20 tópicos aqui que a gente vai abordar. Cada um deles é um fator de risco. Então quanto mais sim você responder, maior a chance de você ter essa desbiose. E aí tudo começa lá no nascimento, ou, né, tem alguns estudos já falando também que nem só no nascimento, mas desde quando você estava lá na barriga da sua mãe. Então, as bactérias da mãe passam para o bebê. Então, se a mãe tem uma microbiota saudável, o bebê é favorecido por isso. Se ela tá com uma microbiota desfavorável, o bebê também vai acabar herdando, né? Então, todos nós temos uma assinatura microbiana, diferente um dos outros. A gente não tem uma microbiota igual, né? Cada pessoa tem a sua assinatura, a sua qualidade ali, o seu equilíbrio ali de bichinhos. E isso então começa a ser, você vai começar a ser colonizado, né, por essas bactérias na hora do parto. Então, vários estudos já mostram que se você nasceu de parto cesárea, você tem, teu primeiro contato são com bactérias da pele, né, com as bactérias ali do ambiente mais hospitalar e não do trato vaginal. Então, as bactérias da pele, elas são mais patogênicas do que as bactérias do trato vaginal, tá? Isso, né, lógico, se você nasceu de parto normal e a tua mãe também não estava saudável, então isso também pode implicar em prejuízo. Então, coloque ali, qual foi o seu tipo de parto? Quem quiser ir colocando aqui pra mim também, respondendo aqui nos comentários, né, que eu já vou sentindo como que tá a questão de vocês. Então, assim, você nasceu de parto normal ou cesárea? Coloque ali, sim ou não, tá? Se você nasceu de parto cesárea, sim. Se não, parto normal, aí você coloca não. Então, esse é o primeiro fator de risco. Então, por isso que o parto normal, ele é bem estimulado, né? Por conta dessa questão também, tá? Aí, o segundo fator de risco é a amamentação. Então, você foi amamentado, né? A sua mãe conseguiu te amamentar? Porque às vezes acontece de não poder e tá tudo bem, né? A ideia aqui não é que você culpe, né, a sua mãe ou você que talvez é mãe, que se culpe, né, por não conseguir amamentar, porque a gente sabe que vários fatores interferem. Mas se você mamou por menos de 6 meses e você teve a introdução do leite de vaca mais cedo, você tem também um risco maior de apresentar uma desbiose, tá? Porque a gente também é colonizado por bactérias pela amamentação, tá? Então, se a gente mama no peito, a gente tem uma imunidade melhor. Então, já é muito discutido isso, né? Bebês que mamam no peito, eles têm uma imunidade maior por conta da amamentação, por conta de tudo que vem através do leite, tá? Então, se você não conseguiu, então você não foi amamentado, né? Ou 1, 2 meses, enfim, você tem um fator de risco,
tá bom? Aí o terceiro ponto. O terceiro ponto é, como era a sua saúde na infância? Então percebe que a gente tem que olhar lá desde o nascimento e a gente vai começar aqui ao longo da sua vida. Porque uma disbiose, ela não acontece da noite pro dia. É algo que vai sendo construído com o tempo. Então tem todo o teu histórico de vida e depois, né, a evolução aí ao longo da vida. Então como que foi a sua infância? Você era aquela criança que volta e meia ficava doente? Que tinha que ir no médico? Ou que ficou internado, tinha infecção de garganta, de ouvido, teve que tirar as amígdalas, né? Sempre tinha ali alguma questão. Então, se você ficava mais doentinho, você coloca ali sim, né? E esse é mais um fator de risco. Agora, se você era uma criança bem saudável, então isso já diminui aí também o seu risco, né? De ter a disbiose. E o que acontece também, né? Quando a gente fica mais doentinho assim na infância, isso já mostra, né? Um probleminha ali na questão da imunidade, né, o teu corpo, porque as bactérias, gente, elas... Quando a gente tem o intestino saudável, então aquela questão da hiperpermeabilidade que eu falei, se o intestino tá íntegro, aquilo ali nos mantém, né, assim, ele aumenta a nossa imunidade, porque a barreira intestinal é a nossa primeira barreira de proteção mesmo, né, contra a entrada de vírus, bactérias, agentes estranhos e tudo mais. Se eu tô com as portas da minha casa sempre abertas, que é igual eu sempre cito esse exemplo, né, quando a gente tá com o intestino permeável, eu tô permitindo ali a passagem de vários agentes estranhos, que eu não queria que entrasse, né, pra dentro do meu sangue, e aí eu posso começar a apresentar problemas de saúde. Então, a imunidade, ela tá totalmente ligada, né, com o nosso intestino. E aí o quarto ponto é o uso de antibióticos, tá? E esse aqui é um ponto bem... eu não sei se alguém viu. Eu até postei um vídeo no YouTube semana passada contando um pouco da minha história, né? Que eu tive disbiose, mas eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Porque quando eu fiz faculdade, nem se falava sobre isso, né? Nem se falava. Eu me formei em 2007. E foi mais ou menos em 2007 que começaram os estudos sobre a microbiota. Só que quem me acompanha aqui há um tempo sabe, né, que eu atendi 2 anos e depois eu parei de atender, né, não trabalhei mais como nutricionista, então eu fiquei afastada por 2 anos desse mundo da nutrição. E aí depois, quando eu voltei a estudar, que eu fui começar a entender. E aí eu fui cruzar que as coisas que eu tinha eram sinais de disbiose. Porque eu acho que com 16 anos, por aí, eu já fiz, né, um primeiro ciclo de antibiótico para tratar acne, tá? Para tratar acne. Então, assim, eu tomei mais de uma vez para tentar tratar acne. E aquilo depois de eu fazer o ciclo de antibiótico, eu comecei a ter rinite, dor de cabeça, né? Aí a questão da intolerância à lactose. Então, uma coisa foi levando a outra. Então, o que o antibiótico faz? Ele tem a sua aplicabilidade, né? O antibiótico tem. Se a gente tá ali com algo que precise do uso do medicamento, ótimo. Só que, muitas vezes, até lá atrás, era mais indiscriminado, assim, o uso, né? E então, hoje, os médicos já estão um pouco mais cautelosos nesse sentido. O antibiótico vem e ele mata, né, bactérias boas e ruins, ele vai eliminando toda aquela população ali de bactérias. Só que, tomo um antibiótico e se eu, por exemplo, não vou lá e reponho com probiótico, né, com alimentação mais rica em fibras, para eu voltar, né, a ter aquele equilíbrio das bactérias boas ali, eu começo a gerar essa disbiose. Então, assim, antibiótico gera disbiose, isso é fato, tá? E aí a gente pode recuperar, né, essa flora, essa microbiota, se eu faço uso de alimentos fermentados, probióticos, né, eu posso repor essa flora intestinal. Então lembre sempre, né, é muito bom quando você precisar fazer o uso de antibiótico, você tomar um probiótico junto, pode ser junto, tá? Não precisa nem esperar terminar o ciclo. Você já pode começar a tomar junto ou imediatamente depois para você repor, então, e evitar aí um risco de você ter uma disbiose, tá? Então, se você já fez 1, 2, 3, né, vários ciclos de antibiótico ao longo da vida, você tem um fator de risco altíssimo, tá, de ter disbiose. E aí você pode começar a associar, porque hoje quando eu vou atender um paciente, a gente vai conversar e ver, muitas vezes todos os problemas que ele começou a ter de saúde começaram depois de um ciclo de antibiótico ou de uma
depois que teve uma virose, uma dor de barriga, alguma coisa assim, aquilo ali desequilibrou e começou a gerar, então, vários sintomas a partir daquele momento, tá? Aí, outro ponto, uso de anti-inflamatórios. Então, o anti-inflamatório também, né? Anti-inflamatório, depois a gente vai ver ali que tem o antialérgico também. Então, tem pessoas que às vezes tomam sempre, né? Às vezes até pra, enfim, sempre estão tomando ali um anti-inflamatório para uma dor ou alguma coisa nesse sentido. E o uso frequente, né? Ou nos últimos meses ali também é um fator de risco, tá? Então, já responde ali se você fez uso de anti-inflamatórios também ao longo da vida ou se você fez agora nos últimos meses. Aí, além do anti-inflamatório, a gente também tem o uso de corticoides e antialérgicos. Quem aqui tem que ficar toda hora pingando Sorine no nariz, né? Tomando antialérgico porque tá sempre alérgica com rinite, sinusite, ou tem alguma alergia de pele, alguma dermatite. Então, isso é um sinal de algo em desequilíbrio. E quando a gente vai lá e toma um remédio, a gente só tá fazendo o quê? Mascarando o sintoma. Eu não tô tratando a causa do problema. E aí eu vi que alguém perguntou aqui sobre quimioterapia, e a quimioterapia também interfere sim na microbiota intestinal, tá? Também interfere. Então, eu fui uma pessoa que tomei muito antialérgico, muito, porque eu vivia com rinite, tá? Rinite, nossa, tipo, aqueles descongestionantes nasais sempre, né? Antialérgicos sempre. Então, esse que é o problema, né, gente? A gente vai pensar assim sobre essa questão dos medicamentos. Eles são bons, só que assim, para uso pontual, né? Se você tem dor de cabeça, se você tem uma alergia, se você ficar à base de remédio pro resto da vida, com certeza isso não vai resolver o teu problema. Ele só tá ali mascarando o sintoma, mas não tá resolvendo. Então, o uso de corticoides e antialérgicos também é um fator de risco para disbiose. Aqui entra um outro fator de risco, ó, estamos aqui no 7. Então eu quero que você vá anotando, porque ó, a gente já passou 1, 2, 3, eu quero que você depois me conte no final quantos sims deu o seu, tá? Até esqueci de falar isso no início. Mas veja lá, quantos sim deu? Ah, de 20 eu tive 10, né? Daí a gente vai discutir isso depois no final do teste, tá? Uso de prazóis e antiácidos, tá? Então, assim, quem aqui faz uso de pantoprazol, omeprazol, ou que tem problemas de má digestão, ou que volta e meia tem que ir lá tomar um sal de fruta, um eno, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o uso dos prazóis, eles têm uma indicação específica, né? Então, geralmente você vai lá fazer, por exemplo, você descobriu que tá com aquela H. pylori no estômago, e aí você vai fazer o tratamento com antibiótico, daí é passado também um omeprazol, né, para um uso pontual ali. Ok, é necessário, tá? Acontece que tem muitas pessoas que usam esses prazóis por 10 anos, 15 anos, que estão usando a vida toda, tá? E não conseguem desmamar desse medicamento. Então, olha só o que acontece. O nosso estômago, ele precisa ser ácido para poder digerir o alimento. A gente não tem o pH do estômago ácido à toa, né? Ele é ácido porque a hora que o alimento chega ali, aquela acidez toda destrói, quebra todo o alimento, né? Digere todo esse alimento para o alimento sair do estômago e chegar no intestino já mais digerido, né? Daí vai chegar ali no intestino, vai encontrar outras enzimas digestivas, vai terminar de quebrar ali o alimento em partes menores, para daí a gente poder absorver os nutrientes. Só que quando eu uso um prazol ou um antiácido, eu elevo o pH do meu estômago. Então, ao invés do pH do estômago ser ácido, ele fica mais básico. O alimento chega ali e não consegue ser digerido, tá? Então, não consegue quebrar todo aquele alimento. Aí, o que acontece? Eu fico com aquela comida mais tempo parada no estômago. O fato de eu também ter um estômago não tão ácido, porque uma outra função da acidez do estômago, além de quebrar o alimento, é matar micro-organismos patogênicos que vêm através dos alimentos. Porque a gente tem bactéria em tudo. Então a gente come esse alimento, se a gente tem um pH ácido, a acidez já vai ali, as bactérias não conseguem viver nesse meio tão ácido,
morrem e você não leva essas bactérias para o teu intestino. Agora, quando você faz uso desses medicamentos, você não consegue eliminar 100% esses micro-organismos ruins, e esses micro-organismos ruins da sua alimentação vão parar ali no seu intestino e ficam te colonizando e vão gerando essa disbiose, tá? Então, olha só como é grave, Então, o uso, né, o problema de má digestão que eu vejo assim maior é por conta dessa alteração do pH do estômago. E o que altera o pH do estômago além do uso de prazóis? Estresse, né, excesso de ansiedade. Então, quando a gente está muito estressado, muito ansioso, a gente diminui a produção de ácido clorídrico, isso interfere. Quando eu como muita comida industrializada, comida ultraprocessada, isso vai afetar. Quando eu como muita farinha de trigo, o trigo também gera uma alteração ali no estômago que acaba interferindo nessa produção de ácido clorídrico, tá? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tá? Então, assim, aqui não é só o uso de medicamentos, mas é o problema de má digestão. Então, se você percebe que você tem peso, empachamento, né? Você come e fica lá com aquela comida arrotando, voltando, o gosto da comida, você fica conversando com a comida por horas, né? Você tem problemas de má digestão e isso é um fator de risco bem grande para a desbiose intestinal, tá? E a questão não é o glúten só em si que atrapalha, né? Que interfere no estômago, mas o trigo, tá? Porque o trigo, além do glúten, ele tem outras coisas, né? Então, ele tem micotoxinas, que são toxinas que... Porque o que acontece? Toda vez que chega, né, alérgenos alimentares ou toxinas que chegam ali no estômago, isso acaba liberando mais histamina. Histamina, quando você toma um antialérgico, né, o que ele é? Um antihistamínico. E aí você acaba liberando demais essa histamina acaba interferindo na produção de ácido clorídrico e você tem má digestão. Então, tirar o trigo quando eu tenho o processo de desbiose é importante, tá? A radioterapia também pode ocasionar e quando tá com muita azia, a mesma coisa. Então, assim, o alimento fica muito tempo parado, então isso é bem comum em quem fez bariátrica, tá? Porque você interferiu ali na estrutura do teu estômago, onde tem essa produção de ácido clorídrico. E aí o alimento, para ele sair do estômago e cair para o intestino, ele precisa, o estômago tem que estar ácido, né? E como o estômago tá muito básico e tipo, a comida fica mais tempo parada ali no estômago. E aí a chance de voltar a comida para cima é maior. Então por isso que eu tenho queimação, azia, porque é um refluxo, né? Que volta aquela comida ali. Então essa azia, essa queimação é um sinal e sintoma de má digestão, tá? Então, arroto é má digestão? Sim, porque você tá com a comida parada ali e a comida tá voltando, tá? E se você fica o dia inteiro assim, então com certeza é um problema de má digestão, tá? Então a gente tem, gente, assim, que mastigar melhor, comer mais devagar, não tomar tanto líquido junto com a refeição. Depois de uma certa idade, a gente também precisa repor, né, enzimas digestivas. Então, por exemplo, quem tem problema de má digestão, o cloridrato de betaína, ele pode ser, sim, interessante. Alguém até falou aqui. E o cloridrato de betaína, ele pode ser utilizado logo após as refeições. Porque o que é o cloridrato de betaína? Ele é um ácido, né? Ele vai repor essa acidez do teu estômago. Vai fazer, então, com que você quebre os alimentos, né, principalmente as proteínas, e aí você vai ter uma melhor digestão e automaticamente não vai chegar fragmentos, né, de bactérias ali no teu intestino, fragmentos de comida, né, no teu intestino. Porque quando eu digiro mal, então olha o que acontece, aí chega lá os pedacinhos de alimento mal digerido no intestino, e as bactérias que estão ali amam, né, quando isso acontece, porque elas falam, opa, tá sobrando comida pra mim, então eu vou me alimentar disso aqui. Aí elas começam, né, a causar os gases, ele é um produto da fermentação, né, das bactérias, e elas começam a crescer em desequilíbrio dentro de mim, tá? Então o cloridrato de betaína, principalmente aí depois dos 40 anos, onde já com o avançar da idade já tem, né, um decréscimo aí da produção, pode ser utilizado, tá? Aí vamos avançar aqui. Tabagismo, tá? Então, se você é fumante, isso também vai interferir, tá?
Ali perguntaram, a betaína, por ser ácida, não vai atacar a gastrite? Então, olha só, gente, o que acontece, né? Sempre assim, se você tem uma doença, se você tá com um quadro, você não deve fazer coisas aleatórias que eu tô falando aqui. Então, assim, tô falando aqui, então vou sair usando tudo que a Thalita falou. Sem consultar um médico, sem falar com o nutricionista, sem entender o teu caso. Porque a gente não pode cuidar da nossa saúde só baseado em dicas no Instagram, tá? Então, é muito sério isso. É muito sério. Eu tô aqui passando porque se eu não falo nada, as pessoas ficam assim, meu Deus, mas como é que trata? Como é que faz? Então eu tô mostrando que existe um caminho. Agora, quer dizer que você vai se automedicar? Fazer as coisas sozinhas? Né? Então, assim, cuidado com isso. E aí, uma outra coisa. Muitas pessoas acham que gastrite, refluxo, má digestão, é porque o estômago tá muito ácido. Na verdade, gente, uma hipercloridria, que é o excesso de acidez no estômago, é o que menos tem, tá? É o que menos tem. É bem mais raro ter excesso de acidez. É muito mais fácil você ter uma baixa de acidez, uma hipocloridria, né? Então, a maioria das pessoas tem hipocloridria. Por mais que você sinta uma queimação, né? É porque... Ainda assim, porque não é normal voltar a comida pro esôfago. O esôfago não suporta nem, né, tipo um pH assim ainda meio básico, assim, mais tranquilo. Então é normal, vai ter essa queimação. Só que o que o cloridrato vai fazer, né? Qual que é a função do cloridrato? Ele vai, então eu comi, então porque a hora que a gente come, aí que o estômago vai liberar mais ácido. Aí depois que a gente para de comer, essa produção de acidez, ela é mais controlada, né? Então eu como, o estômago produz acidez. Eu paro de comer, ele vai reduzir. E aí, durante o momento que eu não tô me alimentando, ele não vai ficar jogando ácido, tá? Então, o cloridrato de betaína, ele é algo para usar junto com a refeição, né? Ou durante ou logo após, para digerir aquele alimento que você não tá conseguindo digerir bem. E é uma maneira de você deixar, né, desmamar aí do uso de omeprazol. Mas sempre faça isso com acompanhamento, tá bom? Porque só você sabe, né, da questão. Então, assim, na maioria de 95% das vezes, o problema de má digestão não é por excesso de acidez, é por falta de acidez, tá? Então, assim, fazer dieta muito restritiva reduz a acidez do estômago. Então, hoje eu vejo que tem muita gente fazendo dieta sempre restringindo, querendo emagrecer, muito restrita, e aí também dificulta a digestão, tá? O avançar da idade, então, a partir dos 40 anos, essa produção cai. A qualidade da alimentação, que tá péssima, né? As pessoas comendo demais comida industrializada, excesso de farinha de trigo, produto refinado, tudo isso vai afetando, né, a produção de ácido clorídrico. Estresse, né? Então, veja só, todos os fatores aí que quase ninguém tem, né? Estresse quase não. Tá? Então, assim, quem fuma, fator de risco também. Então, vamos passar pro outro aqui. O tabagismo não preciso nem explicar, né, gente, o porquê que ele acaba interferindo, porque né, o cigarro aí não... qual o lado benéfico disso, né? Nenhum. Aí a gente vai avançar, então. A gente fez todo o teu histórico ali ao longo da vida. E agora a gente vai começar, então, os fatores de risco relacionados à dieta. Então, assim, se na infância eu também tinha... sei lá, uma alimentação totalmente desequilibrada, já comia muito açúcar, muito, como é que fala? Danoninho, sabe? Então, assim, quando a criança já come muito suquinho de pacote, salgadinho, etc e tal, isso, querendo ou não, vai desequilibrando a qualidade das bactérias ali desde a infância, tá? Desde a infância. Muito doce, muito refrigerante, tudo isso vai prejudicando. Então, o que eu quero que você avalie hoje, né? Como que tá o teu consumo de frutas, verduras e legumes? Você come todos os dias fruta, verdura e legume? O ideal seria que você consumisse pelo menos aí 2 frutas por dia, um prato de verduras e legumes no dia, tá? Então isso seria uma recomendação aí básica que a gente tem para ter uma boa ingestão. Então, se você come pouca fruta, verdura e legume, você marca ali como um sim, porque isso é um fator de risco. As fibras, gente... Às vezes as pessoas se queixam, né? Mas eu tenho intestino preso e como fibra e meu intestino não funciona, né? Como se o benefício da fibra fosse só funcionar o intestino, né? E não é. As fibras são alimentos de bactérias boas. Então, se eu quero, por exemplo, se eu vou lá e tomo um probiótico, mas se eu não tenho uma alimentação rica em fibras, aquelas bactérias do probiótico não vão ficar ali,
tá? Porque eu preciso dar substrato, eu preciso dar alimento para essas bactérias boas para que elas colonizem o meu intestino e fiquem ali. Então, as fibras vão aumentar a bactéria boa vai corrigir esse processo de desbiose, tá? Então, é bem importante, né, consumir frutas, verduras e legumes aí todos os dias, né? E não só pela questão das fibras, mas fruta, verdura e legume, eles têm vários compostos, né, benéficos à saúde. Então, uma das coisas que também ajudam a modular a nossa microbiota, a gente fala que são os polifenóis, né? Então, assim, tudo que tem cor, né? Então, o roxo, o vermelho, o amarelo, os chás, né, também são ricos em polifenóis. Então, tudo isso ajuda, né, a melhorar a qualidade das nossas bactérias. Aí, fator de risco número 10, vamos lá. Você come açúcar, carboidratos refinados. E aqui, o que significa carboidrato refinado? Farinha de trigo, branca, polvilho, farinha de arroz, fécula de batata, tudo isso é carboidrato refinado, tá? Você come açúcar, carboidratos refinados e adoçantes artificiais frequentemente, todos os dias? É excessiva essa quantidade? Ou às vezes é um pouquinho só? Então, se você come todos os dias, isso também é um fator de risco para desbiose, tá? É um fator de risco. E o que é um adoçante artificial? Adoçante artificial é o zero cal, aquele, sabe, que tem ciclamato, sacarina, o aspartame, né? Todos esses são adoçantes artificiais. O xilitol, o eritritol, o stevia, eles são adoçantes naturais, tá? São adoçantes naturais. Os artificiais são todos esses, tá? Então aqui a gente também tem que cuidar, porque às vezes a gente tá consumindo produtos que tenham, né, esses adoçantes. Então a gente só não faz uso ali, mas a gente às vezes está consumindo algum produto ultraprocessado que tenha, tá? Então tudo isso também. Então uma das coisas que mais, assim, então vai interferir na microbiota é a nossa dieta, tá? É a dieta. Então, a gente nasce, né? A gente é colonizado conforme o nosso histórico ali no início da vida, como eu falei, com uma assinatura microbiana. E depois, ao longo da vida, a gente vai moldando essa microbiota de acordo com a nossa alimentação e com o nosso estilo de vida. Então, se eu me alimento bem, eu tenho uma tendência a ter uma microbiota mais saudável. Se eu tenho um gerenciamento do estresse, não sou uma pessoa muito estressada e tudo mais, eu consigo ter. Agora, se o efeito é ao contrário, né? Então, tá? Outro risco, então, ultraprocessados é frequente? Então, o que entra aqui como ultraprocessado, tá? Até eu coloquei aqui uma outra imagem, então veja lá. Você consome ultraprocessados com frequência? Você tem isso diariamente aí na sua rotina? Por quê? Olha só, então ali até coloquei o exemplo para você entender, porque às vezes as pessoas confundem o que é um alimento processado e ultraprocessado. Até cobriu ali a imagem um pouco, né, comigo, mas tudo bem. Então, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é a comida natural. O abacaxi em calda, por exemplo, ele é processado porque ele levou só o açúcar, né? Ele não chega ainda a ser ultraprocessado, mas ele acaba sendo também não tão legal pelo excesso de açúcar. Mas aí o suco de caixinha ou o suco de pacotinho de abacaxi é um ultraprocessado. Tá? O milho, a mesma coisa. Então, tem o milho enlatado, que só leva água e sal, e aí tem o salgadinho de milho. Ou o peixe, a sardinha enlatada e o empanado de peixe, que é um alimento ultraprocessado. Então, o que mais entra aqui como ultraprocessado? A maioria dos iogurtes que vocês veem lá na prateleira do mercado, exceto o iogurte natural integral ou um outro iogurte lá que tenha menos ingredientes, né? A maioria é ultraprocessado, tá? Iogurte de morango, pode ser o zero, pode ser o light, aquilo lá é ultraprocessado. Pães, então aqueles pães que ficam em pacotes, aquilo lá é ultraprocessado, tá? Então não é só o salgadinho, o chocolate, o sorvete, os fast food e tudo mais. O requeijão é um alimento ultraprocessado. Então, todos esses corantes, aromatizantes, conservantes, né? Todos os aditivos alimentares são substâncias químicas que vão desequilibrando a nossa microbiota, tá? Eu sempre, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sempre falo sobre isso. E eu sei que muitas pessoas aqui já melhoraram bastante a qualidade da alimentação por conta dessas orientações que eu sempre dou para vocês. Então tá. Álcool. Então, como é o teu consumo de álcool?
você consome em excesso, então às vezes, durante a semana eu não consumo, mas final de semana eu consumo bastante, né? Então aí é um fator de risco. Ou eu consumo, né, com muita frequência, todos os dias um pouco, tal, às vezes numa quantidade ali. Então, o que seria uma dose adequada, né? Tipo, 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja, isso seria um consumo moderado. Acima disso já é um consumo maior e isso pode gerar, tá? Essa desbiose. Produtos feitos em casa, dependendo do que você coloca, ele é mais processado, tá? Os produtos que a gente faz em casa. Então, eu vou fazer um pão caseiro. Eu uso lá farinha, fermento, sal, ovo, sei lá. Então, é um alimento que você processou e transformou, mas ele não chega a ser ultraprocessado, tá? Ultraprocessado é tudo aquilo que tem aditivos alimentares. Então, esse é o maior problema, porque além de toda essa carga de aditivos alimentares, esses produtos ultraprocessados têm excesso de açúcar, excesso de gordura vegetal hidrogenada. Então, tudo isso vai desequilibrando, né, a microbiota. Então, vamos lá. Álcool. Aí, 13º, atividade física. Então, atividade física tem vários estudos já mostrando também que o sedentarismo, ele pode levar a uma desbiose, tá? Então, o fazer atividade física, né, pelo menos 3 vezes na semana, diminui o risco de desbiose, tá? Então, quem aqui faz atividade física, tá? Coloque aqui. Se você faz pelo menos... ou se, na verdade, aqui até ficou o contrário, né, gente? Faz pelo menos 3 vezes na semana. Se você não faz atividade física, você responde sim, tá? Agora, se você faz atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, aí você coloca não, tá? Que você não tem esse fator de risco, tá? Que essa é a ideia. Então, se eu não me exercito, eu acabo tendo uma tendência maior aí a desenvolver desbiose. Aí, o outro fator que a gente já falou, que eu falei um pouquinho, é a questão do estresse, dos níveis de estresse. Então, o que acontece hoje, né? Às vezes a gente não tem aquele estresse altíssimo, mas a gente tá sobre constante, sabe? Aquele estresse constante, assim, que a gente até vai se acostumando com ele, né? Eu tô sempre na correria, tô sempre fazendo uma coisa pensando em outra, tô sempre, né, aquela história de matar um leão por dia e tudo mais. Então, esse estresse físico e mental, ele afeta a nossa saúde intestinal, porque o nosso intestino tá ligado com o nosso cérebro, tá? Quem aqui, numa situação de estresse, de nervosismo, não sentiu, né, a barriga dar aquele burburinho aqui? Então, a gente tem um nervo que liga os dois órgãos, tá? Então, eles estão intimamente ligados. Então, o que acontece no intestino reflete no cérebro, o que acontece no cérebro reflete no intestino. Então, quando eu tenho excesso, né, quando eu tô muito estressado, ansioso, eu tenho uma liberação muito grande de cortisol, e esse cortisol vai afetar a qualidade das minhas bactérias, tá? Aí perguntaram ali, a desbiose leva a síndrome do intestino irritável ou é o contrário? É muito possível que a desbiose levou a síndrome do intestino irritável, tá? A desbiose, ela é a base de tudo, né? É base de tudo, basicamente, né? Então, ela é a base, né, de tudo, tá? Então, é bem possível que gerou essa desbiose, então todos esses fatores de risco que vieram até aqui, essa desbiose não tratada, levou a uma síndrome do intestino irritável. E olha só, é bem isso. Então, olha só, olha como que é. A gente vive na correria, aí a gente acaba optando mais por alimentos prontos, comida rápida, né? A gente come, às vezes, qualquer coisa, o que tem, né? Como vocês sempre falam. Aí você come muito rápido, não mastiga direito, e aquilo ainda que não é nutritivo. Então, você percebe que são vários fatores? Então, eu vejo, assim, que a maioria, assim, às vezes até tem um histórico de vida lá do início, legal. Mas começa, né? Então, assim, começa a estudar, daí trabalho, aí a correria de faculdade, trabalho, filho, não sei o quê. Então, vai naquele vucu-vucu ali e, de repente, começa a apresentar esse desequilíbrio. E aí, no começo, eu nem vou sofrendo tantas consequências disso, eu até vou me acostumando. Então, eu me acostumo com uma dor de cabeça, eu me acostumo com a minha rinite, né? E não vou, tenho um pouquinho de dor de barriga lá, tal, enfim, e segue a vida. Só que chega uma hora que, né, o balde enche. E aí, com certeza... né, chega uma hora que você fala, meu Deus, né, então anos, né, que foi o que aconteceu comigo. Eu levei 10 anos pra descobrir, tratar, né, a desbiose. Então, quando eu tinha 27 anos que eu fui fazer
uma dieta de modulação intestinal para tratar a disbiose, foi quando eu comecei a ter melhora de todos os sintomas que eu tinha lá atrás, tá? E o Hashimoto, sim, tá ligado à disbiose também, porque o que acontece? Hashimoto é uma doença autoimune. E lembra lá na primeira imagem que eu mostrei do intestino? As nossas células do sistema imune estão todas ali, abaixo ali, né, do nosso intestino. Então, se eu começo a deixar essa hiperpermeabilidade, né, deixar entrar muitas substâncias inflamatórias ali para dentro, coisas que não deveriam entrar, o que vai acontecer? O meu sistema imunológico vai começar a combater aquilo ali. Eu vou hiperativar o meu sistema imunológico. E aí, toda vez que eu tenho essa hiperativação, eu aumento a chance de desenvolver uma doença autoimune, tá? Então, a tireoide, ela é uma esponjinha, né? Então, ela absorve muito as toxinas que vêm, né? Ela sofre pela falta de nutrientes que acabam não chegando e também pelo excesso de toxinas. E aí, essa hiperativação também do sistema imune faz o teu sistema imunológico ficar meio louco, de repente ele começa a atacar as células do teu próprio corpo. E aí, você pode sim desenvolver uma tireoidite de Hashimoto, tá? Então, hipotireoidismo tá ligado à disbiose. Porque, como eu falei, a pessoa pode ter um hipotireoidismo por carência nutricional. Então, o que eu tô comendo... porque a disbiose, gente, quando eu tenho uma disbiose, as bactérias, elas começam a roubar, as bactérias e fungos que começam a se proliferar ali, elas começam a roubar os nossos nutrientes. Então, assim, você às vezes não tá comendo direito. O pouco que você come, você ainda não consegue absorver. Se não chega nutriente lá na tireoide para ela funcionar, ela começa a ter uma hipofunção, né? Então não tá chegando selênio, não tem ferro, não tem iodo, não tem, sabe? Todos os nutrientes que ela precisa. Você pode desenvolver um hipotireoidismo por isso. E aí tem o hipotireoidismo causado pelo Hashimoto, né? E isso vale para qualquer doença autoimune. Toda doença autoimune precisa ser tratada com um olhar para o intestino, tá? Toda doença autoimune precisa ter esse intestino saudável, essa barreira íntegra, porque você consegue controlar, entrar em remissão da sua doença se você cuida da saúde do teu intestino. Então, aqui, níveis de estresse. Aí, o que a gente faz aqui? A gente tem que começar a repensar em muitas coisas. Então, assim, sei lá, até quando que eu vou ficar assim, nesse ritmo? O que eu consigo fazer para reduzir, né, os meus níveis de estresse? Porque às vezes a gente vai, né, tipo assim, é só trabalho, 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 você não consegue programar um tempo para você fazer uma atividade física, você não direciona um tempo para você poder ir no mercado, fazer suas compras, né, ter os alimentos saudáveis ali na tua casa, você não direciona um tempo para você preparar alguns alimentos, para você deixar ali uma comida saudável para você comer, você não leva um lanche da tarde legal para você comer e acaba lá comendo bolo, bolacha, etc, né? Então a gente tem que repensar até que ponto vale, né, toda essa correria. Tem situações que às vezes você atende um paciente que você vê assim que realmente às vezes não tem como ele mudar aquilo ali, que ele vai ficar ali na OTA ali até mais 6 meses, mas daqui a pouco eu vou conseguir organizar isso e beleza. Agora, se isso é crônico, é constante, você entende que não dá pra ficar dessa forma? Porque uma hora a conta vai chegar, né? Uma hora a conta vai chegar e aí, né? Então assim, o que acontece? Até postei isso nos stories, acho, né? Então assim, até ali os 40 anos, a gente vive uma situação, né, de pré-síndrome, né, de pré-doença. Então, a gente tá... Se a gente não cuida, você só tá lá plantando a semente da doença. Então, é comendo errado, vivendo estressado, não fazendo exercício, etc e tal. Aí, depois dos 40 anos, aí que começa a surgir as doenças, né? Geralmente é assim. Não que não possa acontecer antes, mas geralmente é assim. Então, você vai colher lá depois dos teus 40 o reflexo do que você fez lá atrás. Então, não esperem, né? Não sei qual que é a idade de vocês aqui, né? Eu sei que tem gente de tudo quanto é idade, tá? Mas vamos lá. Então, aqui, 15º, risco de disbiose, então, sobre o estado nutricional. O que a Leonice falou? O médico para a disbiose é a Nutri, acreditem. Gente, quando você vai falar com um médico, por exemplo, ele vai falar que isso aqui é balela, sei lá, né? Às vezes eles nem... porque eles não estudam isso, na verdade, né? Não se estuda isso. E o médico, como eu falei até nos stories esses dias, ele tá mais preparado para dar um diagnóstico de uma doença e passar um remédio. Então, assim, tô com gases, vou lá, tomo uma simeticona.
tô com gastrite, vou lá, tomo omeprazol, né? Como aconteceu comigo, né? Ia lá, rinite, toma um antialérgico, dor de cabeça, toma um remédio para enxaqueca, mas nunca olhando a causa do problema. E aí, você vai tomando remédio, você vai cronificando o teu problema, até que ele chega e de repente o remédio não funciona mais, fica uma situação insustentável e o que te resta mesmo é, né, mudar o teu estilo de vida, mudar a tua alimentação, rever tudo isso que eu tô falando aqui. Então, todos esses fatores de risco, existem coisas que você não pode mudar. Eu não posso mudar a maneira que eu nasci, se eu mamei no peito ou não, o que eu comi na infância, eu não consigo mudar isso. Mas depois disso, eu consigo mudar, tá? Eu consigo mudar. Então, aqui, se você está 10 quilos acima do seu peso, isso também é um fator de risco, tá? Para disbiose. E a disbiose, gente, pode levar ao aumento de peso também, tá? Tem vários estudos também que relacionam o intestino com o aumento de peso. Porque aí você começa a desenvolver um quadro de resistência à insulina, né? Por conta dessa disbiose alterada. E aí uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, se você está 10 quilos acima do seu peso normal, isso também é um fator de risco. Aí, intestino, tá? Então, como que é o teu intestino? Ele é preso? Ele é solto? Ele alterna entre os dois, tá? Então, quem tem constipação tem disbiose, tá? Então, o que é constipação? É você ter as fezes mais endurecidas, tá? Opa, peraí. Só um pouquinho. Tem essa escala aqui, que é a escala de Bristol, né? Que até cobriu ali um pouquinho, mas que a gente consegue avaliar o formato das fezes, tá? Então, é sempre muito importante que vocês olhem para as fezes de vocês e vejam. Então, assim, constipação geralmente é tipo 1 e tipo 2, tá? Que ou é cabritinho, ou ela é mais ressecada, assim, né? Ela até maiorzinha, mas ela é dura, seca, né? Então, porque quando as fezes ficam muito tempo paradas ali no intestino, o intestino fica absorvendo água e as fezes ficam ressecadas. Então, se você fica mais do que 3 dias sem ir ao banheiro. Então, às vezes, gente, é normal você ir um dia sim, um dia não, por exemplo. Às vezes, esse é o teu normal, né? Porque constipação, a gente considera menos do que 3 evacuações na semana. Então, se você vai menos do que 3 vezes, né, no banheiro ali na semana e tem as fezes mais cabritinho, então você tem um processo de constipação, tá? Então, vamos lá. Depois eu já respondo as dúvidas de vocês, senão eu vou me perder aqui. Então, assim, se você alterna, então, por exemplo, uma hora tá preso, outra hora tá solto, né? Então, isso também é um fator aí de disbiose. Se você tem as fezes muito soltas, então, como ali é tipo 6, tipo 7, né? Ou às vezes até tipo 5, isso também não é legal, porque elas estão muito soltas, então isso é um indício de que você tá comendo alguma coisa que o teu corpo não tá tolerando e ele tá expulsando ali na forma de diarreia. Então, isso é bem comum, né? Intolerância à lactose. Então, se você tem, pode ser uma intolerância à lactose ou pode ser um problema de má digestão que leva a essa questão da constipação. Alguma coisa que você tá comendo, algum alérgeno alimentar que pode gerar isso, né? Aí, às vezes, a pessoa tem, né, uma síndrome do intestino irritável ou tem também uma doença inflamatória intestinal, uma colite, uma retocolite, um Crohn. Então, todas essas doenças intestinais vem junto com ela esse quadro de disbiose intestinal também, tá? Então, se você tem diarreia ou constipação ou alterna entre os dois, você marca lá mais um fator de risco para você, mais um sim, tá? E quadros de diarreia pós-refeição pode ser, teria que avaliar, né? Tipo assim, pode ser uma disbiose com toda certeza, tem uma disbiose, mas a gente teria que investigar também quais são, né, os possíveis alimentos que estão causando ali. Então, gente, assim, é bem comum, por exemplo, né? Até semana passada eu tive que fazer um atendimento de emergência de uma pessoa que estava com diarreia já há muito tempo. E o legal do tratamento quando você... Porque assim, o tratamento, depois eu vou falar um pouquinho pra vocês, mas assim, envolve uma dieta específica, né? Esse tratamento de modulação intestinal. Mas eu atendi ela na sexta noite, já passei a dieta pra ela, aí na segunda a gente já conversou e ela já tava melhor da diarreia, tá? Então, a gente retira vários alimentos que têm esse potencial de gerar esse desequilíbrio por um tempo. A gente trata esse intestino, essa digestão, e depois a gente começa a reintroduzir gradativamente para descobrir qual é o alimento gatilho que estava causando aquilo.
Então a gente tem que retirar da dieta, né, alguns alimentos para a gente poder depois descobrir qual é o alimento, porque não é fácil descobrir, não tem um exame lá que você faça, né? Assim, fiz o exame, porque geralmente o que aparece no exame de sangue é mais alergia. E a alergia, ela é diferente, tá? Então, assim, alergia é aquela coisa assim, a pessoa comeu camarão, sei lá, tem alergia a camarão, tranca a glote, já dá aquela reação alérgica, né? Quando eu tenho uma sensibilidade alimentar ou algum alimento que meu corpo não tá tolerando tão bem, não vai aparecer no exame de sangue, tá? Porque é só uma resposta, né, assim, inadequada ali ao consumo daquele alimento. Só que essa intolerância alimentar, ela pode ser transitória. Porque eu posso só ter essa intolerância por conta do meu intestino permeável, por conta da desbiose. Então, se eu trato a desbiose, se eu trato a hiperpermeabilidade, depois eu vou lá e consumo aquele alimento, ele não me faz mais mal, tá? Então, é isso que acontece. A gente tira e depois coloca de novo, tá? Aqui, risco, outro fator de risco, produz muitos gases, tá? Então, assim, é normal produzir um pouco de gases, é normal mais no final do dia você tá com a barriguinha ali um pouquinho mais inchadinha. Mas assim, não é normal você ter dor ou ficar com aquela barriga, tipo, né, que as pessoas falam, nossa, parece que eu tô grávida, né? Parece que minha barriga fica gigante à noite. Então, isso não é normal. Mas um pouco, ela ficar um pouquinho maior porque você tá ali, né, produzindo fezes, você comeu e tudo mais, então vai descendo ali e tudo mais e vai aumentando ali. Mas ter excesso de produção de gás, e principalmente se esses gases são fedidos, tá? Então, algumas vezes os gases muito fedidos. Então, quando é muito fedido, ou é uma intolerância à lactose, tá? Então, avalie lá a questão de consumo de leite, derivados do leite. Aí a questão de proteína. Então, proteína é uma das coisas que mais, assim, fede, né? Porque a má digestão de proteína, ela começa a aumentar a qualidade de bactérias ali no intestino. Olha o nome das bactérias, né? Uma se chama cadeverina, putrecinas, né? Então, assim, sabe aquele odor pútrido, fétido, né? Vem da fermentação, quando as bactérias consomem aqueles restos de proteína animal, e aí geram esses gases que são bem fedidos, tá? Então, má digestão de proteína geralmente são gases mais fedidos. E aí, lógico, tem alguns alimentos que têm mais enxofre. Então, repolho, brócolis, batata doce, né? Que são esses alimentos que a maioria das pessoas já sabem ali que causam um pouquinho de gases e que são mais fedidinhos porque tem essa questão do enxofre também. Então, se eu tenho má digestão, né, de alguma coisa, eu vou produzir esses gases, tá? E aí existe uma lista enorme de alimentos que pode causar gases, inclusive alimentos saudáveis. Então, tem pessoas que têm gases com abacate, que tem com maçã, com pera, com mel. Então, isso é uma má absorção até desses carboidratos, né? Tá? Então, isso também interfere. Então, é podre até no nome, né? Putrescina, olha só que coisa, né? Então, vamos para o próximo. Outro risco, então, de desbiose, como eu já falei aqui um pouco para vocês, rinite, gastrite, cistite, bronquite. Então, se eu tenho essas ites, significa que eu tenho um foco ali de inflamação, né? Ite significa inflamação. E isso mostra que eu tenho uma hiperpermeabilidade do intestino, que foi causada por um processo de desbiose, tá? Então, na época que eu sofria muito de rinite, eu ia nos médicos e era a polinização, era, né? Tipo, eu era alérgica, tipo, era pólen, era poeira e tudo mais. E por que hoje eu não tenho mais rinite? Né? Porque se fosse disso, eu teria sempre, né? Mas eu não tenho mais. Tá? Então, assim, se eu tenho muita infecção urinária de repetição também e tudo mais, isso também mostra esse aumento da permeabilidade do intestino. Pessoas muito, né, asma, bronquite, coisas nesse sentido. E aí aqui entra a questão dos laticínios, tá? Então, quando eu consumo muito leite, derivados, então queijo, coisas nesse sentido, eu também começo a produzir mais muco, tá? São alimentos que têm uma tendência aí com que o nosso corpo produza mais muco, e daí esse muco vai trancando, né? Então vai dando esse na garganta, né? Eu tô sempre com essa excessiva formação de muco, tá? Aí outro fator de risco, estamos acabando aqui.
19º, né? Ansiedade e depressão. Então, se eu tenho ansiedade e depressão, eu também tenho um risco aí forte de ter uma disbiose, porque a disbiose leva a um quadro de ansiedade e depressão. Um desequilíbrio no intestino, ele vai alterar, tá? Por quê? No intestino a gente produz serotonina, dopamina, melatonina. Então, o nosso intestino ele não é só responsável por digerir e absorver os alimentos. Não, ali a gente tem produção de hormônios, produção de neurotransmissores. E a serotonina é 90% produzida no intestino. E a serotonina é o neurotransmissor que vai reduzir, que vai controlar o teu humor, tá? Então, se você tem, né, a questão da ansiedade, se você toma medicamentos, inclusive, você precisa cuidar da saúde do teu intestino, porque só o medicamento não vai resolver o teu problema, tá? E até é bem assim, é bem legal, porque quando as pessoas aderem à mudança na alimentação, no estilo de vida, muita gente pode deixar de tomar medicamento por conta disso, tá? Então é lógico, a gente não vai deixar de tomar o remédio sem o aval do médico, mas você pode sim, porque você vai começar a controlar, melhorar os seus níveis, né, os seus neurotransmissores. E aí outra coisa que acontece também que acaba afetando, né, a ansiedade e a depressão, porque se eu tô com o meu intestino hiperpermeável, o intestino vai mandando essas toxinas para o cérebro e vai inflamando os meus neurônios, tá? Então a depressão, ela é uma doença inflamatória do cérebro. São focos inflamatórios ali, nos meus neurônios, que estão gerando esse sintoma. É lógico que existem outras causas, mas a maioria está relacionado a isso. Então, se eu tenho um problema de má digestão, eu também tenho uma má absorção de vitamina B12. Se eu tenho B12 baixa, a B12 também pode dar sintomas de depressão, por conta de um processo de má digestão e por conta do intestino alterado também, que eu não tô conseguindo absorver bem os nutrientes. Então, gente, uma coisa tá ligada com a outra, tá? O nosso corpo tá todo conectado. Então, insônia também vem do intestino, por quê? Olha que interessante. A melatonina é o hormônio do sono, certo? A melatonina também é produzida no intestino. E aí, a gente precisa de serotonina para produzir melatonina. Então, um neurotransmissor vira o outro, sabe? Tem uma cascata ali que acontece. Então, se eu não tenho uma boa produção de serotonina, eu vou ter uma baixa produção de melatonina e eu posso ter problemas de insônia. Insônia também tem relação com o fígado. Então, geralmente quando a gente não consegue dormir à noite, tem alguma questão ali, o fígado está sobrecarregado, e ele pode estar sobrecarregado pelo excesso de toxinas que está chegando nele, pela qualidade da tua alimentação, né? Você está comendo muita comida industrializada e o teu fígado não está conseguindo, né, fazer esse trabalho de detox. Então, você pode ter insônia também por uma questão, de alguma questão ali no teu fígado também, tá? E fígado, estômago, intestino, também tá tudo ligadinho ali, tá? Então, precisa, gente, equilibrar essa saúde intestinal pra gente poder dormir bem. Aí, síndrome do intestino irritável também é outro fator de risco. Então, como já perguntaram aqui, a disbiose causa síndrome? Possivelmente, tá? A disbiose que gerou a síndrome do intestino irritável. Então, uma coisa leva a outra e uma coisa agrava a outra, tá? Então, se você tem, né, já um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, você tem disbiose, você precisa tratar isso. E aí, é uma questão assim, né? Não existe o tratamento ele envolve, né, uma etapa, no início, meio e fim, mas depois disso as mudanças precisam ser para a vida, né? Para que você consiga gerenciar esses sintomas, tá bom? Aí deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí uma outra discussão, né, que eu só queria trazer aqui, que esse aqui foi o post que eu fiz, que eu coloquei, né, os sinais e sintomas ali. Então existem também, por exemplo, então se você tem enxaqueca, se você tem micose, às vezes micose na pele, ou você tem uma frieira ali, alguma coisa na unha e tudo mais, isso é um sinal bem forte de uma disbiose fúngica, tá? Então, o que acontece? Eu começo primeiro a desequilibrar as minhas bactérias. Quando eu tô com as bactérias em desequilíbrio, eu começo a dar espaço para que fungos cresçam dentro de mim. Então, por exemplo, a cândida, que vai causar a candidíase, né, o que é um fungo, a gente tem ela no nosso corpo. Só que ela só vai ganhar força e começar a manifestar sintomas se eu tô com o meu sistema imunológico enfraquecido e se eu tô com essa disbiose bacteriana, tá? Então a gente tem a cândida, mas ela só vai manifestar sintomas se eu
tiver com essa desbiose acontecendo. Então ela começa a ganhar força. Então micose é um sintoma bem comum. Aí ali a língua mais branca, tá? Então se eu tenho a língua esbranquiçada, isso é um sinal de síndrome fúngica. Aí os fungos, eles começam a roubar os nossos nutrientes, então eles comem, eles se alimentam, né, de todos os nutrientes ali que você tá comendo e você não consegue se nutrir adequadamente. E aí você começa a ter cansaço, indisposição, né? É aquele cansaço crônico, aquela fadiga que não passa. Você dorme e tá sempre cansada, tá sempre cansada. Né? Esse desejo exagerado por doces também, porque o que acontece? As bactérias e fungos, eles determinam também a vontade que a gente tem de comer. Então, se você tem uma compulsão, nossa, eu preciso do doce, eu preciso desse carboidrato, eu tenho essa necessidade, você não consegue ter domínio dessa vontade, né? Isso já é um sinal e sintoma também de uma desbiose, tá? E aí também diagnóstico de doenças autoimunes, porque é isso que acontece, é o desequilíbrio que começa ali, que quando não tratado, leva então ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Tá? Então o corrimento, a candidíase mesmo em si, né, é um sinal e sintoma ali bem assim específico, se tem candidíase, tem síndrome fúngica, tá? Só que nem todo mundo que tem síndrome fúngica tem candidíase, pode ser que você manifeste outros sintomas, como enxaqueca, micose, queda de cabelo. A gente vai fazer lá o exame de sangue, a gente vê que você tá com a tua B12 baixa, né, que os teus nutrientes estão baixos, você tem esse cansaço, então tudo isso é sinal e sintoma, tá? Então, assim, resumo da ópera, né, de tudo isso aqui. Tem uma professora que ela tem vários livros, né, nessa área, que é a doutora Denise Carreiro, e ela até fala, ela usa esse termo, né, a epidemia oculta. Então, ela fala que a síndrome fúngica é uma epidemia oculta, que muita gente tem e não sabe que tem. Né? E essa desbiose fúngica, essa síndrome fúngica começa com um processo de desbiose bacteriana, então você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é bem comum. Então, muitas pessoas têm, por isso que muitas vezes você vai tratar um sintoma que você tem, por exemplo, uma queda de cabelo, você vai no dermatologista, você sai de lá com vitaminas, você toma colágeno, você toma tudo aquilo e não resolve, né? Por quê? Porque tá com desequilíbrio no intestino. Você tem uma ansiedade, uma depressão, você toma remédio, mas não resolve. Esse cansaço, né? Você, eu vou lá e vou tomar então um pó de guaraná, vou tomar café, vou tomar isso, tomar aquilo. Nada passa esse cansaço, porque o problema não é isso, né? O problema, a causa, a raiz disso tudo é muito mais profunda, tá? E o que eu queria que você entendesse é que a origem disso tudo tá na tua alimentação e no teu estilo de vida. Então, o que eu fico muito triste, né, como nutricionista, eu já falei isso aqui outras vezes. As pessoas acham que cuidar da alimentação é só para quem quer emagrecer. Então, não tô falando que você pensa assim, né? Mas a maioria das pessoas, elas falam, ai, Thalita, não tô emagrecendo. Então, beleza, então vai lá, não tá emagrecendo? Então vai lá, come lá salgadinho, fast food, refrigerante, né? Enfim, o que vai acontecer, né? Você vai engordar e vai gerar um processo de desbiose que vai levar ao adoecimento do teu corpo. Então, comer de forma saudável não é só para emagrecer, né? A gente tem que se alimentar de forma saudável, comer as fibras, frutas, verduras, legumes, reduzir os ultraprocessados, tomar água, né? Pra gente ter uma boa saúde intestinal, que não significa só ir ao banheiro todos os dias ou não, porque tem muita gente que vai no banheiro todos os dias, mas que tem vários sinais e sintomas que eu falei aqui. Então, isso é um fator de risco também, tá? Então, eu vou responder aqui algumas dúvidas de vocês que eu vi que tem aqui. Então, a Cris colocou, síndrome do intestino irritável é igual ao intestino preso, preguiçoso? A gente tem que buscar entender qual é a causa desse intestino preso, tá? Porque assim, pode ser que seja só um desequilíbrio na tua alimentação, pode ser que seja só uma desbiose e que não necessariamente tenha o intestino irritável. Intestino irritável, a pessoa tem uma hipersensibilidade no intestino. Então, é uma sensibilidade muito alta. Então, por exemplo, se eu comer lá, por exemplo, alguma coisa que tem lactose, né, eu vou produzir gases. Então, só que esses gases não vão doer minha barriga. Eu posso até, vai lá, solta meu intestino, né, naquele dia, mas ele não vai gerar dor, não gera esse desconforto. No intestino irritável, é muita dor, tá? A pessoa tem muita dor, porque ela tem muita sensibilidade ali na região do intestino.
Então, não necessariamente, tá? Mas assim, a gente tem... o intestino irritável, ele pode apresentar de 3 formas. Tem pessoas que têm constipação, tem pessoas que têm diarreia e tem pessoas que alternam entre os dois, que é o padrão misto, né, que a gente fala. Então, pode ter essa alternância entre os dois. Me contem aqui agora, eu quero saber. Eu fiz 20 perguntas aqui, né, 20 perguntinhas. Qual foi o resultado que deu aí pra vocês? Ó, tive 8. Então, assim, ó, tive 8, preocupa? É um sinal de alerta, tá? Aí, o que eu quero que vocês vejam? Esses 8 pontos que deu, é aqueles fatores que eu coloquei como, assim, piores, assim? Então, por exemplo, a má digestão, o uso de antibiótico, né? Aquele excesso de remédio que você tá tomando, às vezes é corticoide, anti-inflamatório. Que mais que eu coloquei ali, além do antibiótico? Anti-inflamatório, corticoide, antialérgicos, né? Como é que tá a qualidade da tua alimentação? Né? Você tá com a alimentação bem ruim mesmo? Como é que tá o teu nível de estresse? Então, assim, quem deu aí acima de 10 pra cima, é preocupante, assim, né? Precisa, né, tomar ali uma atitude. Quem, não, deu 2, então possivelmente não, tá? Quem deu 16, com certeza, tá? Com certeza. Né? A minha deu 7, então é isso que eu quero que você observe. Qual é realmente se esses fatores de risco são mais graves, e não só a questão do fator de risco, mas como você tá se sentindo. Porque assim, eu tenho lá um fator de risco, por exemplo, eu nasci de parto cesárea, eu não mamei no peito, eu tomei antibiótico, e eu, sei lá, tomo bebida alcoólica, e uso antialérgico, enfim, sei lá, deu esses fatores de risco. Mas como que você tá se sentindo? Você tá se sentindo bem? Como é que tá a tua vitalidade, a tua energia, a tua disposição, né? Os seus cabelos, você tá com muita queda de cabelo? Como é que tá a tua unha? Tá forte? Tá muito fraca? Como é que você se sente assim quando você se alimenta? Você come e fica tudo bem? Você não tem essa má digestão, né? Tipo, não fica ali com a barriga estufada? O teu cocô tá normal? Né, você tá com as tuas fezes normais, porque esse de avaliar as fezes é um padrão bem legal, sabe? Então, o ideal é que ela seja, né, uma bananinha, que ela seja mais pastosa, mais hidratada, né, não tão solta e não tão presa. Então, se você está se sentindo bem, então, ok, continua o que você tá fazendo, veja se você tem algum ponto ainda a melhorar, tá? Mas agora, se você tá com queda na tua vitalidade, se você tem vários sinais e sintomas gastrointestinais, então, o ideal seria você rever. Então, começar revendo o quê, gente? E assim, não pensem que é besteira, tá? Mas isso eu já sei, né? Então, se eu já sei, por que eu não faço, né? Que é o quê? Melhorar a qualidade da minha dieta. A microbiota você consegue moldar a qualidade da tua microbiota com a sua dieta, com o que você come, tá? Então, quando eu falo dieta, é o que você come. Então, tem que ter fruta, verdura e legume. É aquela história lá, descasca mais, desembala menos. Reveja, pare de ficar indo no mais prático, que é o mais prático, é o que tá pronto. Mas o que tá pronto ali, geralmente não é o melhor pra você. O mais fácil nunca é, geralmente, o melhor, né? Então, reveja essa questão, tá bom? Então, ó, deu 13, 6. Então, vamos lá. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Me perdi um pouco aqui, mas deu mais de 13. Então, é um sinal de alerta bem grande. 14. Como fazer para ter um acompanhamento com você? De 15 sim, mas 3 não, que acho que conta sim também. Preciso de horário na sua agenda, tá? Pessoal, então é o seguinte, olha só. Eu comecei, né, recentemente aqui no Instagram a falar mais sobre saúde intestinal, que é uma coisa que eu sempre estudo. E o que mais me chamou a atenção ali para a questão da saúde intestinal foi quando a primeira vez que eu li um livro, né? Eu lembro que eu nem estava trabalhando como Nutri ainda, e eu fui para a praia e eu comprei um livro, e o livro se chamava Amigos da Mente. Esse livro é de um neurologista, não sei se alguém aqui já leu A Dieta da Mente, mas esse também é bem parecido, né? Tem a Dieta da Mente e tem esse Amigos da Mente. E na época, recém a minha avó tinha falecido ela teve mal de Alzheimer, o Alzheimer.
E aí, quando eu comecei a ler o livro de um neurologista, ele estava falando sobre a questão das doenças neurológicas e a relação com o intestino. E que ele tratava os pacientes dele com autismo, com Alzheimer, com ansiedade, com depressão, com TDAH, cuidando do intestino, tá? Cuidando do intestino. E aí eu comecei a ler e eu lembro que eu falei assim, mãe do céu, olha só isso daqui. A minha avó teve intestino preso a vida inteira. A vida inteira. Eu lembro de chegar lá na casa dela, tá lá o Almeida Prado, tá o Lactopurga. Ela só ia pro banheiro com laxante. Só que eu lembro, assim, tipo, na verdade, eu lembro que na faculdade não foi falado muito isso, e eu lembro também disso quando eu era mais jovem, e depois que a gente foi cruzar as coisas, né? E ela foi, então, né, teve esse Alzheimer, apesar de ser uma mulher que lia muito, né, enfim, assim que eu falo assim, que a gente pensa assim, às vezes a pessoa usa bastante a mente, não vai acontecer isso, não, né, enfim. E aí, nesse livro, ele falava, né, que as doenças neurológicas começam no intestino. Então, quando eu tenho o intestino preso, por exemplo, e eu não trato, quando eu tenho essa desbiose, eu não trato, e isso vai acontecendo cronicamente ao longo da vida, e essa hiperpermeabilidade acontecendo o tempo todo, eu tô levando para o meu cérebro toxinas, substâncias inflamatórias, ácidos ali que vão inflamando os meus neurônios. E aquilo vai gerando morte neuronal, né? E foi o que aconteceu com a minha avó, né? Que desencadeou ali o mal de Alzheimer. Então, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Olha só. E aí eu comecei a me interessar muito por estudar. E aí eu fiz a pós, daí lá na pós-graduação, né? Já a primeira coisa que eu aprendi foi sobre essa questão da microbiota, da modulação intestinal. Então, eu vou... E daí, isso que eu queria falar, né? Que assim, eu não consigo, de fato, passar para vocês aqui, Thalita, como que é o tratamento. Assim, façam isso, porque existem muitas particularidades que envolvem, né, o processo de modulação intestinal. E essa semana, eu recebi, porque eu tô com vagas fechadas no momento para minha agenda, porque o que aconteceu? No início do ano, eu vendi vários pacotes de tratamento nutricional. E eu tô com a minha agenda, assim, lotada. Eu não consigo, tipo, encaixar mais pessoas antes de eu terminar esses tratamentos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a postar sobre isso e comecei a receber muitas mensagens de pessoas, Thalita, eu preciso marcar uma consulta, E eu falei, gente, eu não tenho vaga agora. Mas vai lá, preenche o questionário que se alguém desistir ou quando eu der alta para um paciente terminar um tratamento, eu vou lá e mando mensagem para vocês para abrir novas vagas. Só que a previsão é para que, sei lá, julho eu consiga abrir, né? Final de junho. Então, assim, aqui que eu tô pensando, que foi até o que alguém colocou aqui, Thalita, monta um grupo para tratamento. Então, eu tô pensando justamente nessa ideia, porque eu quero poder ajudar, porque eu entendo, né? Imagina, você tá ali com um problema, você tá sofrendo com tudo isso. Você não vai aguentar esperar 2, 3 meses para poder tratar e resolver esse problema. Então, uma maneira de eu poder atender todo mundo, e eu tô com mais de 30 pessoas ali que aplicaram o questionário esperando vaga. Então, eu não vou ter espaço para atender 30 pessoas de forma individual. Então, o que eu tô pensando é isso, tá? Montar um grupo, tá? Então, quem tiver interesse de participar, porque daí o que eu vou fazer? Eu não estruturei ainda o grupo. Esses dias atrás até fiz um post falando que eu tô montando um curso de modulação intestinal. Só que esse curso precisa ainda ser estruturado, não tá finalizado, eu preciso gravar as aulas. Então, assim, para eu terminar o curso também vai demorar muito. Assim, né? Mais 2 meses, então não vai dar tempo. Então, para eu poder atender vocês que precisam, né, desse tratamento agora, uma solução seria a gente montar um grupo onde a gente vai fazer esse suporte online, né, e em grupo. Porque a dieta de modulação intestinal, ela é muito parecida, mesmo para quem tem diarreia, intestino preso, muda alguns detalhes, tá? Que são poucos, e muda a suplementação. Então, o que eu pensei para poder fazer um atendimento de qualidade e, de certa forma, individualizado? Eu vou montar um questionário, uma pré-consulta específica para esses problemas, para essa questão. Você vai, né, digamos, se você, Thalita, fechei lá o grupo com você. Então, você vai responder esse formulário, vai ter todas as suas informações, tudo que você sente, tudo que você tem, seus fatores de risco e tudo mais. Eu vou avaliar cada um dessas pessoas que vão entrar no grupo. Eu vou fazer a suplementação, vou passar para você o arquivo do que você vai precisar mandar manipular para você fazer o teu tratamento, tá? E aí, nas reuniões em grupo, que daí a gente pode fazer pelo Zoom,
né, eu vou passar a orientação da dieta, tá? Então, o tratamento de modulação intestinal, ele pode variar de 30 a 60 dias. Mas é legal 60 dias, por quê? Porque a primeira fase da dieta, ela é 30 dias, tá? Então, na primeira fase, como que funciona o tratamento? A gente precisa retirar da dieta tudo aquilo que agride, né? Tudo aquilo que tem potencial inflamatório, alergênico e tudo mais. Mas não é só retirar, a gente precisa incluir, a gente precisa introduzir alimentos saudáveis para a gente recuperar essa microbiota, aquela barreira intestinal. Então, o intestino, ele precisa de nutrientes específicos para ele poder se recompor, né? E a gente precisa também repor essa questão das enzimas digestivas, melhorar o processo de digestão. Então, a gente começa tratando, né? Desde o estômago até o intestino, enfim. E aí, lógico, tem pessoas que já vão melhorar em 30 dias, mas tem gente que às vezes tem um processo, uma constipação crônica, que às vezes vai demorar um pouquinho mais. Mas isso tudo, eu estando com vocês ali no grupo, eu consigo acompanhar, né? Então, se a gente, né, a ideia seria a gente fazer reuniões semanais e, né, ter a fase 1 ali, que a gente vai fazer a primeira dieta. Além disso, eu orientar vocês em relação às preparações, porque quem consulta comigo sabe, né? Eu sempre gosto muito de dar opções de receitas. Então, eu odeio assim, por exemplo, eu não posso comer isso, então o que eu como no lugar, né? Então, eu sempre brinco que eu falo que tudo tem solução. Tudo tem solução. Então, eu não posso tomar leite, mas, então vamos criar um leite que a gente pode tomar. Eu não posso comer pão nessa fase, então vamos criar um pãozinho que você pode consumir, né? Então, a gente sempre vai achar uma solução ali para que você não sofra, né? Para que a dieta seja leve e tranquila, tá? Então, eu vou estruturar, deixa eu só ver aqui. Ó, a Ana Cláudia colocou, a modulação melhorou tudo na minha vida. Não é fácil, não é. Metade é a Thalita e a outra sou eu. Hoje eu tenho consciência dos deslizes, mas volto ao foco sempre, tá? Então, a modulação intestinal, o que acontece, né? A primeira semana da dieta, ela é uma semana mais difícil, porque imagina, você tem que tirar coisas que você está habituada a consumir. Mas se você tem um propósito muito grande, né? Então, como eu falo, esses dias até tive que pegar no pé de uma paciente que falou, eu posso tomar Coca Zero? Eu falei, olha só... Você me mandou mensagem desesperada que tava, tipo, com diarreia, passando mal e se sentindo mal. Você vai perder por uma Coca-Cola? Né? Eu falei, como assim? Então, pense no teu propósito, no porquê você tá fazendo isso. É uma dieta temporária. Então, qual que é a diferença de uma dieta de modulação intestinal para uma reeducação alimentar? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A dieta de modulação intestinal, ela é uma terapia nutricional. Ela é um protocolo de tratamento que você precisa seguir certinho, tá? Não é aquela coisa assim, então eu vou fazer durante a semana e daí final de semana eu tenho uma refeição livre. Não tem isso na dieta de modulação intestinal. A gente precisa seguir certinho, né? Os 30 dias pra gente ter, né? A gente tira o que agride, a gente coloca o que trata, a gente repõe tudo aquilo que falta, né? E a gente dá uma pausa ali pro nosso sistema digestivo. Então, existem várias estratégias que a gente faz para melhorar esse processo de digestão, alimentos que a gente acaba deixando de consumir, para dar uma pausa ali pro nosso sistema digestivo se restaurar, tá? Restaurar. E aí, depois dessa fase de 30 dias, a gente começa, então, a reintroduzir os alimentos. E aí, eu quero acompanhar esse grupo no processo de reintrodução, porque aí, dependendo da tua condição clínica, né, você vai reintroduzir determinados alimentos, você vai observar, porque a ideia no final é que você descubra quais são os alimentos de fato que você não deveria consumir. Porque aí, quando a gente começar a reintroduzir os alimentos, você vai perceber, comi isso, deu isso. Então, esse alimento não é legal pra mim, tá? Porque às vezes, quando a gente tá ruim, a gente reage a tudo quanto é tipo de alimento. Então, até aquilo que eu falo assim, até o que é bom parece que dá reação, né? Então, depois que a gente trata essa desbiose, a gente começa, então, a perder, né? Diminuir um pouco essa sensibilidade aumentada dos alimentos. Nutri, no caso de quem tem intestino super preso e só funciona à base de laxantes, como iniciar essa modulação intestinal? Então, o tratamento é o mesmo, tá? É essa dieta específica que a gente faz, aí tem alguns suplementos que a gente usa, a gente tem que descobrir qual é a causa dessa constipação, porque vai que a causa da constipação é tipo hipotiroidismo. Então, a gente dá nutriente para a tireoide trabalhando melhor, a gente consegue fazer com que o intestino funcione.
Ah, não, eu tenho uma alteração anatômica no meu intestino, alguma coisa assim. Então, daí a gente tem que ver até que ponto consegue melhorar. Mas geralmente pode ser uma síndrome do intestino irritável, pode ser, né, um processo crônico ali, uma carência nutricional. Aí a gente consegue repor isso daí. Eu quero dizer que eu me senti o máximo quando cheguei no dia 30 e vi que fiz 100% certo. Realmente isso é muito bom. E aí também acaba emagrecendo, né, na dieta. Muitas pessoas acabam emagrecendo fazendo a dieta. Eu já tirei o glúten e minha distensão abdominal diminuiu muito. E o meu intestino era outro, sem dor. Ó, a Leonice, né? Até a água com gás fazia mal. Quando a Leonice me mandou mensagem e falou, Thalita, tomei água com gás e me fez mal, eu falei, Leonice do céu, vamos fazer essa consulta, né? Há um tempo atrás, vamos fazer esse tratamento. E ela tá fazendo até essa semana, ontem, acho que você me mandou mensagem, né, Leonice? Que realmente o começo não é fácil, mas depois vale muito a pena, né? Você pensar que você tava tendo sintoma até com água com gás, e depois você tá melhor aí, né? Já se sentindo bem melhor, e isso com 15 dias, né, da dieta. Tá, então assim, a Cabideiro falou, ontem depois de um mês comi panqueca com glúten e acordei com a barriga de gestante. Eu como alface e me faz mal. Então assim, gente, o que acontece? Na dieta de modulação intestinal, a gente vai tirar esses alimentos que vocês já sabem que faz mal. Aí depois vai chegar uma certa altura, a gente vai reintroduzir. Só que muitas vezes, o que acontece? Você vai reintroduzir aquele alimento e você vai ter o sintoma. Então, o que é? Não coma esse alimento, ponto, tá? Tem uma paciente também que a gente finalizou um tratamento de intestino irritável. A gente saiu dali com uma lista, antes ela reagia a vários alimentos, a gente saiu com uma lista de beterraba, manga, que ela não pode comer, que ela não tolera muito, e se ela comer muito feijão, também ela fica mal, tá? Mas se ela comer uma porção pequena de vez em quando, fica tudo bem, tá? Mas ela tá comendo queijo, ela tá comendo pão de vez em quando, mas não sempre, tá? Porque às vezes acontece, né? Ah, vou lá no Madeiro com meu namorado. Ela consegue ir uma vez no mês, a cada 15 dias. Então você vê que assim, às vezes quando a gente tá assim, a gente pensa, meu Deus do céu, nunca mais eu poder comer isso? Não é assim. Que foi o que aconteceu comigo. Então assim, eu tava no processo, quando eu fiz a dieta, eu tirei farinha de trigo, tirei laticínios, né, fiz lá uma suplementação, tirei outros alimentos, enfim, fiz uma suplementação específica, recuperei o meu intestino, e aí depois eu fui reintroduzindo de volta. Mas eu nunca mais voltei a comer o que eu comia antes. Então, a farinha de trigo mesmo, eu vou intercalando. Não vou dizer que eu não como, eu como às vezes, mas não na minha rotina do dia a dia, tá? Então, se eu como 1, 2 dias, eu já evito, né, comer nos próximos dias. E assim a gente vai, né, tratando. Então, a questão do trigo é porque o trigo ele tem vários fatores que interferem na questão da produção de gases, principalmente. Não é só o glúten, mas o trigo tem frutano, que é uma outra substância que entra naquele grupo de FODMAP. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a dieta Low FODMAP, né? FODMAP é de uma sigla que significa carboidratos fermentáveis, né? Então é uma lista de vários alimentos. E o trigo tá lá não pela presença de glúten, mas pela presença de frutano. E esse frutano, algumas pessoas têm mais sensibilidade, pode aumentar a produção de gases e distensão abdominal. Pessoal, então quero agradecer a presença de vocês aí, espero que tenha contribuído. Se você gostou dessa live, né, depois, o que eu quero pedir pra você? A hora que eu encerrar aqui, eu vou subir essa live lá no IGTV. Vai lá, comenta pra mim o que mais você gostou, o que mais você se identificou. Fala um pouquinho da tua história pra mim, o que essa live agregou aí pra você. Hoje a gente tá falando sobre, né, avaliando o risco de você ter uma desbiose, a gente tá tendo uma conscientização maior desse problema e do que ela pode gerar. Mas aqui a gente vai continuar com conteúdo. Então, domingo que vem eu vou voltar, a gente vai ter outra live, a gente vai falar mais sobre outros assuntos aí que envolvem essa questão da saúde intestinal. Tô também lá, coloquei meu primeiro vídeo lá no canal do YouTube, então a pretensão é que toda semana tenham 2 vídeos lá no canal, então quem não tá lá ainda no canal do YouTube vai lá, curte, comenta, compartilha, né? Aqui também trazendo conteúdo, então independente se você, né, vir participar do grupo ou não, a gente vai ter muito conteúdo aqui para auxiliar vocês.
tá? Boa noite, então, que bom que vocês gostaram. E vão lá depois, tá? Quando eu subir o vídeo, vai lá depois no IGTV e coloca lá pra mim. O que mais que você gostou na live, tá? O que você mais aprendeu, o que mais você vai levar disso daí. E comece a melhorar já a qualidade da tua alimentação, tá? Para isso você não precisa de consulta, não precisa passar por nutricionista, nem nada. Eu acho que essa regra do descascar mais e desembalar menos é uma mensagem aí para deixar para vocês aí no final dessa live. Descasque mais, desembale menos. Só isso você vai conseguir aí modular a tua microbiota, melhorar a qualidade das suas bactérias intestinais e do funcionamento do seu intestino, tá bom? Então fiquem com Deus. Beijo e amanhã a gente se fala também ali pelos stories e domingo que vem a gente vai ter mais lives. Vou ver se eu consigo todo domingo aí fazer uma live aqui com vocês, tá bom? Beijo grande então pra vocês. Se cuidem. Beijo, beijo, até mais.